Eu queria pegar esse ponto que você falou, porque eu trabalho muito com desinformação, mentira o tempo todo, então você tem algumas técnicas argumentativas, retóricas, até às vezes de oratória, da maneira como a pessoa se expressa, para ocultar questões relevantes, torná-las irrelevantes ou trabalhar a falsa percepção da realidade que as pessoas têm. E isso me leva a um ponto que eu acho fundamental, quer dizer, a gente tem que reposicionar as crianças, tem que reposicionar os professores em vários assuntos. Qual que é o eixo principal? Quer dizer, se fosse para escolher 3 pontos principais de atuação do Mães Direitas, vocês definiram ou tem mais ou menos alinhado qual é a prioridade 1, 2 e 3 hoje para vocês? Prioridades, assim, eu não sei te falar 1, 2 e 3, tá? Mas a nossa prioridade é nos mantermos aos nossos valores, que o nosso mote hoje é o seguinte: resgatar o protagonismo dos pais na educação dos seus filhos. Então, talvez a nossa prioridade número 1 seja realmente fortalecer as mães, fortalecer os pais, para que eles ajam para resgatar esse protagonismo, porque esse protagonismo dos pais está sendo perdido, sabe? Ele está sendo perdido quando a escola, o professor sabe mais, né? Falando na visão dele, sabe mais que os pais, quando o pai é desautorizado muitas vezes, até pelo próprio filho, ou quando o pai também, a gente tem essa questão, os pais delegam muitas vezes, né? Os pais, as mães também têm as suas questões, a gente também não pode fechar o olho e falar, porque às vezes a mãe trabalha o dia inteiro e está cansada, e tudo bem, a gente entende, mas se ela tem filho, ela tem que assumir essa responsabilidade. E o que a gente mostra é que as mães às vezes acham que elas não dão conta, que elas não são capazes. Mas o que a gente mostra é que são ações muito pequenas, e com essas ações pequenas elas são capazes de fazer muita coisa. Então a gente sempre fala, pega 10, 15 minutos antes de dormir, que todo mundo mexe no celular, porque dizer que não mexe no celular é mentira, em vez de mexer meia hora no celular ou 1 hora no celular, pega um livro didático do seu filho e dá uma olhada, não é ler de cabo a rabo, ninguém vai ler o livro didático da criança, do adolescente, mas assim, dá uma olhada, um tema que o título te chama mais atenção, vê, né, sei lá, geografia, fala do movimento sem terra, esse tema talvez seja importante, você dar uma lida no que está falando no livro, e aí começar a discutir, e você não precisa fazer isso de um dia só, pega metade do livro por dia, né, e aí com 2, 3 meses você já leu os livros didáticos, aí você já tem uma condição maior de ver o que seu filho está aprendendo. Então, são pequenas ações. Você me perguntou das prioridades, eu falei que não tinha, mas a prioridade é essa, é resgatar esse papel do pai, porque o pai se sentindo autoridade, porque hoje o pai ele não se sente, porque aí tem toda uma cultura também, né? Que você não pode dizer não, que você não pode frustrar o seu filho, que senão seu filho vai ficar traumatizado, é psicologia positiva, né? Isso tudo é um pouco complexo. Então, você resgatando esse protagonismo, essa autoridade mesmo do pai, é diferente de autoritarismo, tá? Mas uma autoridade do pai, eu acho que aí é o primeiro eixo para a coisa. Aí o pai tem condição de ir até a escola, de conversar, de se interessar e de entender o que está acontecendo e mudar o seu filho, porque às vezes o pai não consegue entender como é que de repente o filho mudou. Não é de repente que o filho muda, ninguém muda de repente. O filho vai dando sinais, a gente que não presta atenção nesses sinais. Olha, fenomenal esse ponto que você falou, porque é algo que acaba passando. As pessoas, elas têm que cultivar mesmo, que nem a gente faz todos os dias na comunicação, cultivar a defesa de determinados valores e alguns princípios que a gente carrega. Se você não cultiva isso com o seu filho, se você joga no automático e deixa ele ser influenciado por professores, pela imprensa, pelos modismos que existem hoje no mundo, aí você está criando provavelmente um problema que você vai ter que enfrentar, é inevitável. E isso pode ser quando seu filho tiver 20 anos de idade, quando ele se envolver com pessoas realmente ruins, de uma militância que vão fazer a cabeça dele, isso enfraquece até a percepção dele do mundo, né? Torna ele um vitimista, um ressentido, torna ele uma pessoa facilmente manipulável, né? Então,
para você proteger e preservar o seu filho, você tem que trabalhar essa criação. E é impossível delegar isso daí e achar que não vai ter problema, né? Se você quer se preservar, isso daí é uma coisa até, posso falar, é até um pouco egoísta. Não quer ter problema, então, né, tenha esse cuidado, principalmente nessa fase, né, de formação da criança, do intelecto da criança, porque você tem 3 filhos. Qual a idade dos seus filhos, Bianca? 15, 13 e 10, tá? Então, assim, são idades críticas, né? Porque eu vejo também que eles sofrem, é um trabalho, é uma linha sempre muito tênue ali, porque você fala, às vezes, uma coisa muito diferente do que os outros estão falando, e sobra para a criança. Então, por exemplo, porque a escola é outra coisa, né? A gente sempre fala assim, a escola não é nossa inimiga, a gente não quer brigar com a escola, a gente, pelo contrário, a gente quer tentar melhorar a escola, a gente quer ajudar a escola. Só que, às vezes, é um pouco mais complexo, mas para isso você precisa estar atento. Só que, às vezes, os meninos estão tão mais adolescentes, até estão tão, assim, doutrinados, talvez seja a palavra, sabe? Só vem um ponto de vista, essa que é a questão. É a falta do contraponto, porque hoje em dia o que nós pais somos? Muitas vezes o contraponto do que é dito, né, na grande mídia, na escola, nos livros didáticos. Então, se você não for o contraponto, o seu filho não vai pensar diferente, ele vai pensar igual todo mundo pensa. E aí, às vezes, o menino que pensa um pouco diferente, ele sofre dentro da escola. É um problema isso também, tá? É uma questão bem complexa. Então, tudo isso, às vezes, a mãe, o pai, fica um pouco perdido de que... Eu mesmo, quando minha filha, que hoje tem 15 anos, quando eu comecei a conversar mais com ela, ela entendeu, ela passou várias dificuldades na escola, porque ela estava naquela fase, ela ainda... Para gente que é adulta, às vezes é difícil você saber quando discutir, quando não discutir, até onde vale a pena. E ela, de repente, às vezes falava, né? Ela estava descobrindo um outro horizonte, vamos pensar assim, ela queria falar e ela levava muito, sabe? Então, ela sofreu. Eu vou dizer que ela sofreu bastante nesse início. E eu acho que o nosso papel é mitigar o sofrimento deles também, mas mostrar que o mundo é difícil. Por mais que a gente tente protegê-los e preservá-los, existe hoje uma tendência de hipersensibilização do jovem, e isso leva muito adolescente, muito jovem, à ansiedade, à depressão precocemente, uma coisa inusitada. Nunca teve tanta gente hoje no mundo depressiva. Eles chamam de a doença da modernidade, né? A doença contemporânea que a gente tem que enfrentar, porque as coisas mais básicas são desvalorizadas, que é ter uma família. Muito se fala em pessoas privilegiadas, né? O maior privilégio que qualquer um pode ter é ter o pai e a mãe em casa, cuidando de você, tendo estima por você, trabalhando para a sua formação e colocando princípios e valores para que você também os defenda de maneira intransigente, porque eu vejo, Bianca, que isso é o que mais vai fazer falta nesses próximos anos, onde tudo é relativo. Se dentro de casa você não fizer esse trabalho, a chance dele ser cooptado por forças do mal, por pessoas mal intencionadas, e aí o problema é esse, né? O mal, ele vem escamoteado. O mal, ele aparece sem você saber que é uma pessoa do mal. Às vezes com terno, gravata, um discurso aveludado, um discurso muito eloquente. Uma capa... Oi? Uma capa bonita, assim, preta, bonita, né? Assim... uma toga. Então, é importante, porque quando você já afasta vários argumentos de autoridade, você deixa de cair em falácias, arapucas retóricas que existem, falsas construções da realidade, quando você tem esses valores bem definidos. Agora, eu queria deixar, então, para o pessoal que está acompanhando a gente, eles podem acompanhar o Mães Direitas, então, no Instagram, @mães.direitas. Mães.direitas.
Aí pode nos seguir, quem quiser nos chamar pelo direct, pode nos chamar pelo direct, perguntar como é que faz para entrar nos grupos, quem tem interesse, a gente coloca nos grupos regionais, a gente sempre está respondendo, tira dúvidas, ajudando, fornecendo informação. E sabe, Marco, eu queria falar nisso que você está falando do trabalho de ser mãe, do contraponto, que é o seguinte, hoje em dia eu acho engraçado que são vendidas duas visões de maternidade, sabe? Uma pelas feministas, nem sei se estão as mais radicais, que é o horror do horror, né? A pior coisa do mundo, é um horror. E a outra que a maternidade tem que ser leve. Ah, é maternidade leve. E nisso as redes sociais, eu acho que as redes sociais são maravilhosas, principalmente para a gente, né? Que nos dá essa voz, nos dá o contraponto. Mas, assim, também a gente vende o que a gente quiser na rede social, né? Então, assim, essa questão da maternidade leve, de que tudo é fácil, de que eu converso com meu filho e ele já entendeu e já fez e tá tudo bem, isso também não é a realidade de muitas mães. Então, o que a gente gosta de falar? Que ser mãe né, a melhor coisa do mundo, é muito bom, mas dá trabalho. Dizer que não dá trabalho é mentira. Então, é isso que é assim, dá trabalho. Dá trabalho você explicar para o seu filho, dá trabalho você educar, dá trabalho você cobrar, dá trabalho você ter que pedir 20 vezes a mesma coisa, dá trabalho. Você pode não pedir, você pode deixar as coisas, mas aí uma hora a conta chega, né? Também, talvez o trabalho que você vai ter mais lá na frente. Então, eu sou contra essa questão de que a maternidade é a pior coisa do mundo, eu acho isso um horror. E também dizer que a maternidade é a coisa mais leve, mais, né, assim, que não dá trabalho nenhum, é mentira, ela dá trabalho. Então, uma coisa que a gente, né, pais e mães, a gente tem que ter em mente, que se a gente não fizer, alguém vai fazer no nosso lugar. Isso é óbvio, entendeu? Então, assim, se você vê o livro do seu filho, vou usar o, né, do MST de novo, e lá tá lá escrito que é um movimento social maravilhoso, que não sei o quê, e você não sentar e conversar com o seu filho vai aprender o que está no livro. Não tem como, ele vai aprender o que ele está no livro, é o que falaram para ele. Então, a gente precisa se dar esse trabalho. E o nosso trabalho ele é dobrado porque o discurso da esquerda é um discurso lindo, é um discurso maravilhoso, né? Do que a esquerda se apropriou de várias virtudes, né? Da bondade, da caridade, do amor, da tolerância. E o nosso discurso é o verdadeiro, é o real, mas ele é pior de ouvir, vamos pensar assim. Ele é mais difícil de ouvir quando eu digo que você tem que resolver o seu problema e não o governo, que o governo não vai resolver o seu problema. Então, a gente tem que brigar com esse tipo de discurso, né, de que o discurso mais bonito, vamos pensar assim. E é uma guerra de palavras difícil, mas a gente precisa fazer isso, porque é o discurso da verdade, o nosso. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilho sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.